Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Especial. Que a graça e a paz de Jesus esteja aí com você, na sua casa ou em qualquer outro lugar ou momento do dia, da tarde ou da noite que você estiver acompanhando a gente aqui na Escola Bíblica Especial. É um prazer recebê-lo, é um prazer voltar a estar aqui com vocês também, participando desse último estudo da nossa série de lições Quando a Vida Fica Difícil. Se tem algo que a gente espera na nossa vida é o fim de um sofrimento. É quando a gente possa dizer que o sofrimento passou, que ele se tornou uma história, que ele se tornou uma lembrança. Por vezes que ele se tornou um testemunho, por outras vezes que ele se torne uma cicatriz de um tempo que ficou para trás. Nós estudamos ao longo dessa lição sobre a questão do sofrimento e como ele, de alguma forma, faz parte, acompanha a vida de todas as pessoas, em especial também do seguidor de Jesus. Mas hoje a gente vai conversar sobre esse tema, o fim do sofrimento, e é daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta. Se você está acompanhando a gente agora, compartilhe esse link com seus amigos, compartilhe esse link com a sua igreja local, com a sua liderança, com pessoas que gostam, amam o estudo da Palavra de Deus e também com pessoas que, ao longo dessa série, penso que é um tema recorrente, a ideia da dificuldade, do sofrimento na vida. E hoje a gente vai conversar na última lição dessa série, a lição de número 14, o fim de todo o sofrimento. O texto que baseia esse estudo está em Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nós vamos conversar sobre esse momento do fim, se me permite dizer, do fim definitivo do sofrimento. E para conversar sobre isso, está aqui comigo o pastor Beto Soares, que vai nos ajudar a conversar, a refletir juntamente com você aí com a sua casa sobre esse tema. Beto, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui no ambiente da Escola Bíblica. Valeu, Júnior. A graça e a paz de Jesus para você, para todo mundo que está escutando a gente, vendo a gente agora, que aqui seja um momento de crescimento, como vai ser para nós aqui. É bom falar de esperança, né? Frente a um quadro que a lição traz para nós, que é necessário, onde tem sofrimento, onde a vida fica difícil, essa lição ela vem para nos trazer um pouco de alegria. E aí eu vou olhar para esse versículo do texto base e eu acho tão interessante porque eu tento fazer um exercício de ir lá com João, quando ele escreve na ilha de Patmos o livro de Apocalipse. O contexto ali era de uma perseguição muito grande para os cristãos, as igrejas assoladas, o pessoal indo morrer todos os dias. E aí o sofrimento estava muito grande. E aí João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve: naquele momento ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. A palavra de esperança que serviu para aquele povo serve para a gente hoje também. Parece que o sofrimento não muda, parece que o sofrimento ele só continua. Mas essa palavra, ela é verdadeira. Tanto para aqueles que sofreram lá no começo, como para nós hoje, já no desfecho dos tempos, que está passando por toda a tristeza. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, que eu acho que é legal a gente pensar sobre isso. Muito legal, você foi falando, eu fui lembrando, eu estou pregando em cima de uma série sobre as cartas do Apocalipse. A gente falava disso agora há pouco, aliás, uma série que você já também pregou sobre ela e eu acabei me aproveitando aí da sua sabedoria, da sabedoria da tua igreja local lá, de falar sobre essas cartas, e a gente está compartilhando essas cartas. E recentemente eu falava sobre a igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna, é óbvio, a nossa lição, o foco não é o Apocalipse, mas o sofrimento. Mas na igreja de Esmirna é uma das únicas igrejas que não recebe nenhuma crítica. Sim. E é a que mais sofre. Sim. É a que mais enfrenta o sofrimento, a dor, a tristeza. O sofrimento faz parte da vida da igreja de Esmirna.
E Jesus, ao escrever para Esmirna, vem com essa mensagem de esperança, né? Mesmo diante do sofrimento. Ele chega a dizer, não desista mesmo em face da morte. Eu tenho uma coroa de vida preparada para vocês, né? Que resistirem ao vencedor, eu darei a coroa da vida. E aí no final do Apocalipse, a gente tem essa esperança. A vida da igreja, de alguma forma, como estudamos ao longo dessa série, ela vai envolver o sofrimento. O sofrimento faz parte da dinâmica da vida da igreja. Mas é muito interessante perceber que haverá o dia em que esse sofrimento vai terminar. É nisso que a gente vai conversar. E aí eu junto aqui, antes da gente entrar nas perguntas para te ouvir, nesse texto que aparece aqui na introdução de Paulo, né? Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. É um reconhecimento de que o sofrimento vai fazer parte do que o texto base chama de antiga ordem. Mas a esperança de quem está em Cristo ultrapassa mesmo o sofrimento da morte. É legal por conta do contraponto vamos dizer assim, da nossa realidade hoje. Se a gente for olhar para muitas pregações do Evangelho, onde ressalta, olha, você vem para Jesus, você deixa de sofrer. E não é um sofrimento emocional ou do não perdão, mas é um sofrimento de fato, você deixa de sofrer financeiramente, de doenças, enfim, toda a teologia da prosperidade que existe. E é pregado como se Cristo de fato só resolvesse os seus problemas de hoje. Essa lição, e ela trabalhou isso, mostra para nós que o sofrimento é algo inevitável, mas olhando para essa última lição aqui, nós podemos saber que ele é inevitável, mas ele tem fim. E esse contraponto que Paulo fala aqui em 1 Coríntios é muito interessante, porque ele fala assim, olha, o Evangelho, ou melhor, Cristo, não é só para aquilo que a gente está vivendo agora. Não reduza Cristo a isso. Se você reduzir Cristo a somente esse momento de agora, você não tem esperança, você se torna infeliz. É olhar para além desse tempo. É olhar para aquilo que fazia os cristãos no primeiro século encarar a boca do leão. Encarar o soldado romano que entrava com tudo na casa dele. E ele fala assim, tudo bem, eu vou morrer, mas eu sei que lá está esperando uma vida eterna onde eu não vou ter mais sofrimento. É o mesmo olhar que a gente precisa ter agora nessa lição. Muito bem, vamos entrar então no estudo aqui propriamente dito da lição, seguindo aqui as perguntas propostas pela editoria, pelos autores aqui da lição. A primeira questão, ela nos convida a ler Mateus 24, verso 12, Marcos 13, verso 19, e o item 1 aqui do comentário, para você que tem a sua lição física aí na sua casa. Antes do fim definitivo do sofrimento, teremos um aumento dele. Comente sobre essa verdade bíblica. É interessante, a gente vai falar do fim do sofrimento, mas parece que a Bíblia apresenta que antes que ele realmente encontre o seu fim definitivo, há um aumento exponencial do sofrimento, principalmente para os seguidores, para os seguidores de Jesus, né? As coisas tendem a piorar antes de melhorar. É igual, Júnior, a um enredo de filme de guerra. Eu gosto muito de filme de guerra. Certo. E aí quando você vai chegando ali no desfecho final do filme, parece que as guerras elas tendem a ficar mais difíceis, a munição acaba, o cansaço vem, os seus aliados morrem e você se vê quase que sem condições de sobreviver àquilo. Aí acontece o grande desfecho, que o filme torna interessante, você fala, nossa, e aí acaba todo mundo feliz para sempre. É a mesma ideia, né? É claro que o autor dos filmes tira daqui essa ideia, evidentemente, e na verdade é a história da humanidade, né? Onde a gente vai caminhando e as tragédias elas vão se tornando cada vez mais fortes. Em Marcos, ele vai falar assim no capítulo 13, 19, como está na lição. Aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Eu penso que as tribulações elas vão além de perseguições físicas, elas são perseguições psicológicas, são perseguições morais, onde você é questionado não por aquilo que você acredita, mas por aquilo que você é, pela identidade que você assume, que vai muito além daquilo que você pode professar numa igreja. São coisas que te
batem de frente com aquilo que você acredita, com a tua essência. Eu imagino que essa grande tribulação, ela é muito mais profunda do que uma perseguição que houve no começo com os cristãos. Não que a gente seja melhor ou pior, nada disso, mas eu acho que por conta desse aumento dessa tragédia e vai refinando as armas do maligno, e hoje nós podemos falar que se de fato a tribulação, se a gente não está no começo dela, a gente está muito próximo de começar, é bom que se diga isso. Se hoje nós vivemos um momento difícil para nós, um momento mental difícil, um momento que nós acessamos notícias, nós somos afligidos por aquelas notícias, elas mexem com aquilo que nós somos, questões como vida são questionadas, questões como se vale a pena ou não, se está certo ou não, a traição são questionadas. Então, imagino quando estiver chegando mais próximo desse desfecho, como que as coisas vão estar caminhando. Então, a palavra fala assim, olha, as coisas vão piorar. E aí você tem a marca do anticristo que vai surgir, que é uma coisa que as pessoas não gostam de falar, mas existe, é fato. E esse anticristo, ele vai surgir com uma falsa esperança para a humanidade, né? E aí essa falsa esperança que as pessoas falam, não, ali está a minha salvação, ali está a minha resposta, ali está o que eu preciso, mas ele é falso, ele não faz aquilo pelo poder de Deus, ele faz aquilo pelo poder de Satanás. Tudo permitido por Deus por conta desse processo do desfecho da humanidade. Duas coisas interessantes para você que está em casa refletir junto com a gente, a partir dessa questão do aumento do sofrimento, Beto, que eu gostaria que você nos ajudasse aqui, a partir da tua percepção da própria palavra de Deus e da experiência, essa mensagem de um tempo que chegará, porque é profético e sendo profético, sendo bíblico, como acreditamos, chegará e estamos muito próximo dele. Alguns dos discípulos de Jesus se tornam discípulos do caos, né? Uhum. Quanto pior, melhor, né? Sim. Então a gente parece que assume a posição que não é nossa, que é a posição do anticristo, que é a posição dos adversários, né? Uhum. De quanto pior, melhor. O discípulo de Jesus, você que está em casa aí nos acompanhando, o discípulo de Jesus, ele carrega até o fim a esperança. Talvez naquele momento que a gente chama de quando a porta da graça se fechar, aí talvez não há mais o que fazer. Mas enquanto houver um dia antes desse dia, 2 minutos antes dessa porta da graça se fechar, seja isso o que significar teologicamente, não é a nossa discussão aqui, enquanto esse dia não chegar, nós somos discípulos de Jesus com a marca do amor e da esperança, e não com a marca do caos. Sim. Alguns cristãos entendem a leitura de que é melhor que piore. Uhum. A gente não é discípulo do caos, né? A palavra é palavra de boas novas. Do início ao fim é boas novas. Esperança. A esperança é a esperança de Jesus Cristo. Então, a nossa missão é falar para as pessoas, olha, eu tenho boas novas para falar para vocês. Uhum. Mas tem pessoas que eu acho muito interessante que olham Deus de um ângulo tão complicado como uma espécie de justiceiro vingador que assim, não, tem que sofrer mesmo para esse povo aprender o que é bom. Não acho que seja esse o caminho. É claro que existem consequências para os atos, isso é inquestionável. E o sofrimento é inerente à vida humana. Isso aí não tem como mudar. Mas eu virar, entre aspas, profeta do caos, não dá certo. Eu sou profeta das boas novas. Isso. E toda a mensagem de profecia, e é bom que se diga isso, quando a gente vai estudar os profetas, tem profeta que é muito duro, mas ele sempre traz ali, nem que seja uma ponta de esperança para as pessoas. Sim. Porque ele é profeta de boas novas. Isso A gente precisa entender, que mesmo diante desse caos que a gente está falando aqui, que é bíblico, que está escrito na Bíblia, enquanto a porta da graça não fechar, como você bem observou, enquanto houver chance, é boas novas que a gente precisa falar. Isso. E não falar assim, bem feito, tomara que você sofra mais. Não, esse aí não é o nosso papel. Nunca foi, nunca vai ser. Isso. Mas é falar, olha, ainda existe esperança para você. Amém. O outro aspecto que eu vejo quando você fala é que o cristão, ele corre o risco, não só o cristão, mas em especial o cristão, ele corre o risco de se deixar levar por uma falsa esperança. Sim. Qualquer ideologia
social, política, Sim, sim. que proponha a solução da questão do sofrimento, da paz mundial, Sim, de colocar ordem nesse mundo caótico, exato. que não seja o Evangelho e o Reino de Deus, faz parte daquela, para acessar um outro texto bíblico, daquela profecia de Daniel, que a grande pedra do Reino de Deus vai bater e a estátua vai cair. Exatamente. E a gente vive um tempo de grande polarização e que as pessoas se apegam. Hoje, né, a gente tem falado de dois lados, né? Talvez amanhã serão outras ideologias Sim. que estarão colocadas e a gente, o próprio Cristo diz, o Novo Testamento diz que, se possível, nesse tempo, até os escolhidos seriam enganados. Uhum. Isso significa dizer que nós cristãos podemos sofrer a tentação de ceder a uma falsa esperança, a uma esperança pela força do braço e não pela força do Espírito, pela força do Reino de Deus. Eu vejo que é o outro lado dessa questão. Olha como é duro. Talvez alguns sejam seduzidos pela falsa esperança do anticristo e aceitem a sua marca. E para mim faz sentido, porque o sofrimento é alto. E diante de muito sofrimento, você vai querer escapar dele. Interessante. E como que eu escapo desse sofrimento? Eu vou pegar a primeira saída que eu acho que seja a saída. Não precisa ser necessariamente uma saída. Pensa você que você está no mar afogando. Uhum. Você vê um monte de boia, mas algumas boias são falsas. Não importa, você vai tentar a primeira boia. Uhum. O problema é o seguinte, é que tem muita boia falsa por aí. Isso aí. E eu sou muito sincero, não acho que seja promessas da pessoa A ou da pessoa B, a ideologia A ou a ideologia B, que é a esperança para a humanidade, para o nosso Brasil, para a nossa cidade. Não acho. É sempre Deus, é sempre Jesus Cristo. Jesus é a resposta para a cidade, Jesus é a resposta para a nação. Também não acho que o governo tem que ser teocrático, isso não faz sentido para mim. Mas como que Jesus é a resposta para a cidade? Quando eu, discípulo de Jesus, começo a me comportar como tal diante da sociedade. O reino de Deus chegou. Sim, mas começou na minha vida. Isso. Não é porque o governante fala. E aí não é... Gente, e aí ideologia A e ideologia B vão utilizar desse subterfúgio para conseguir pessoas. Eu não tenho que olhar para o governante, eu tenho que olhar para mim. Isso. Eu manifesto o reino de Deus. Isso. E a partir do momento que eu começo... Se todo mundo pensa assim, você vai começar a ver Cristo agindo na cidade, não por meio de ações governamentais, mas por meio dos cidadãos que nela existem e habitam. O cristianismo, ele era marginal até cerca de 200, 300 anos depois de Cristo. E mesmo assim ele cresce e muda cidades, ele transforma a sociedade ao ponto do império falar, não, a gente precisa reconhecer esse povo como uma religião de verdade. Enquanto estamos aqui, obviamente, a gente escolhe maneiras de viver socialmente e até assume posturas ideológicas para lá ou para cá. Sim, normal. Tranquilo. O problema acho que a reflexão não é essa. A reflexão é não deixar que essas esperanças ocupem o lugar da esperança que só o Evangelho, só o Reino de Deus oferece para a vida não só do cristão, para a vida do universo. Sim, exatamente. É quem vai enxugar do olho toda a lágrima. Exatamente. Quem vai trazer a solução definitiva tá aqui, ó, Ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, tristeza, choro, dor. A antiga ordem só passa com Cristo Jesus. E até entrando um pouco, você vai acabar fazendo isso na segunda pergunta, mas quem termina com tudo, ou melhor, quem termina com todo o sofrimento é o próprio Cristo. Isso. Isso está na segunda pergunta 2, isso aí. O que acontecerá depois da tribulação mencionada na pergunta anterior? Então, assim, há um aumento de sofrimento. Eu achei muito interessante a percepção de que nesse aumento de sofrimento, talvez alguns, por querer escapar desse sofrimento, vão aderir à primeira boia que vê. Comente sobre o que acontece com justos e injustos depois da tribulação mencionada que a gente comentou até agora. A base textual é Marcos 13, 26. Olha, Marcos 13, 26, está escrito o seguinte... É incrível, é música, né, esse versículo. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Quando a noite está mais escura, aparece o Cristo. Falando assim, pronto, acabou, gente. Chegou a esperança. Né? Chegou o que vocês estavam esperando.
o sofrimento acaba aqui. E aí quando aparece Cristo, volta Cristo para a terra para buscar os seus, nós temos ali 2 momentos, né? Temos o momento daqueles que vão subir aos céus e daqueles que vão ser ressuscitados. A primeira ressurreição. Eles são aqueles que morreram, né, debaixo da graça de Deus, que aceitaram a Cristo como seu Salvador, reconheceram a cruz de Cristo como seu sacrifício vicário, aquilo que lhe traz perdão. Aí, segundo o texto de Apocalipse e João, esses que ressuscitaram primeiro e os que foram transformados e subiram aos céus, reinarão no céu com Cristo durante 1000 anos. É o que fala o texto lá em Apocalipse e também de acordo com João no capítulo 14. Logo depois, eles voltam e aí você tem a segunda ressurreição, onde aqueles que não morreram debaixo da graça, serão ressuscitados para atacar aqueles que estão vindo no céu. De novo, já estou entrando na pergunta 3. Isso. Então vamos lá. Nós teremos um período, a Bíblia nos apresenta um período de alto sofrimento, conhecido e taxado por nós, pelos teólogos, de grande tribulação. Exatamente. A abertura desse período parece que se dá pela revelação do anticristo. Sim. Que, se possível, até os escolhidos seriam enganados e seduzidos, Sim. como diz Jesus. Ele se apresenta como aquele que se assenta no trono de Deus, ocupa o lugar de Deus e tem uma resposta, parece que até inclusive de anos de paz, né? Anos de solução de problemas. E aí a sua manifestação se dá a ponto de um grande sofrimento. Na noite mais escura, no dia mais nublado, aonde diante talvez do último fio de esperança, parece que Jesus rompe os céus, como vemos aqui. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Todo olho verá, diz Apocalipse 1, verso 7. Todo olho verá. Será, talvez, quem estiver lá vivo para ver, né? Eu costumo sempre pensar que eu vou estar vivo, Beto. Às vezes eu prefiro pensar que, diante de tanto sofrimento, talvez era melhor não estar. Mas eu gosto, assim, eu ainda tenho a ilusão de que eu vou ver. Você eu não sei, mas eu tenho para mim que os seus filhos vão estar. Né? Algo me diz que os seus filhos vão presenciar isso. Porque será algo fantástico, será algo inexplicável, talvez, e aí também não vai ter tempo para explicar, porque aí ele é quem vai dar as explicações. Sim. E botar todos os pingos nos is, né? E aí Jesus, no retorno, ressuscitam os justos, e aí depois do tempo com ele, que a gente conhece como milênio, ressuscitam os injustos. E a gente entra na terceira questão. Só uma coisa, Júlio, antes disso, que eu acho que é legal falar do final, que é justamente o porquê da esperança. Cristo, ele surge, quando ele surge, ele volta para a humanidade, para buscar a humanidade, a antiga ordem cai. Ele é aquele que governa, aquele que está sobre todas as coisas, aquele que tem controle. Então, um sofrimento vinculado à antiga ordem, ele vai acabar, porque cai ali. Ele fala assim, acabou. O segundo sofrimento, para ser sincero, que eu acho o maior sofrimento da humanidade, que é a morte, também acaba. Porque quando ele vem, os justos são transformados e os mortos são ressuscitados. Sim. Não existe mais morte ali. A morte acabou. Então, aquilo que faz a humanidade sofrer, acaba ali. Sim. Então, puxa, se eu não fizer tal coisa, tanto é que foi essa expressão, nossa, eu vou morrer se eu não chegar a tempo. Isso. Nossa, parece que eu tô morrendo hoje. Vai acabar esse negócio. Então, quando Jesus retorna, ele é a marca da esperança, porque todo sofrimento vinculado à antiga ordem, vinculado à própria ordem ao fato, a ordem de todas as coisas, que é a morte, acaba nele. E aí traz a grande esperança. Fala, de fato, agora a gente tem uma vida nova, uma nova realidade para viver. Essa é tema da terceira questão, no seguinte sentido: por que os injustos serão ressuscitados? Primeira ressurreição, os justos ressuscitam, a morte é-lhe dada uma sentença, onde está a morte, o teu aguilhão, né, de 1 Coríntios 15. Sim. E a morte foi tragada na vitória. Ela já é tragada na vitória do Cordeiro na cruz. E agora aqui, definitivamente, a morte perde o seu poder sobre os que estão mortos. E eles ressuscitam. Só que há uma ressurreição também dos injustos. Daqueles que, por fim e ao cabo, serão destruídos.
por que isso acontece. Comente, portanto, o que acontece depois do milênio. Porque essa é uma informação também importante. A gente fala isso muito para as crianças, né? Que a gente vai viver no céu. Quando eu for para o céu para estar com Jesus, no céu, lá no céu vai ser diferente, lá no céu vai ser diferente. Na verdade, é aqui na Terra que vai ser diferente, né? A vida do homem, ela se dará nesse planeta aqui, redimido e restaurado. Então, o que acontece depois do milênio e por que os injustos são ressuscitados? Depois desse milênio, a cidade santa, como é descrito em Apocalipse, ela volta, e aí a ressurreição daqueles que são injustos. João, capítulo 5 e Apocalipse 20, deixa muito claro que eles ressuscitarão para serem condenados, julgados e condenados. É muito claro, isso aí sem meias palavras. E aí, é claro, a gente precisa. Aí já agora é coisa do texto e contexto, então é com o pastor Eleilton ali, né, com a gente. Mas esses injustos, eles ressuscitarão justamente para terem ali a sua sentença, que são sentenciados ao lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre, né, segundo a própria lição, vai ter uma nota de rodapé aqui que é bem interessante, ela é uma linguagem metafórica para extinção de tudo que existe. Eles vão ser extintos, eles vão ser completamente exterminados. Essa é uma linguagem metafórica para isso, né? Dito isso, eles são extintos, e o Apocalipse, que é a última batalha, ela é acabada assim: chega a cidade santa, ela é instaurada, e os injustos que ressuscitaram junto com Satanás são jogados nesse lago de fogo e enxofre, ou melhor, são completamente extintos da sua existência. Nesse sentido, de novo é assunto do texto e contexto, né? Mas o irmão que está nos acompanhando, de repente você não participa da confissão de fé promissista e nos acompanha. Exato. Na nossa leitura do texto sagrado, né? A maneira como nós temos interpretado. No ponto de vista do inferno, é bom que se diga e deixe claro, né? A nossa interpretação é que o inferno não é um local de sofrimento eterno. Toda a linguagem de sofrer, de um fogo que não se consome, de ranger de dentes e sofrimento, ela é uma mensagem figurada daquilo que você acabou de nos colocar, né? Do fim de toda essa existência maligna de alguma forma, e da cessação daqueles que escolheram não estar debaixo da cruz de Cristo. Nesse sentido, nós somos cessacionistas, né? Nós entendemos que há um fim do sofrimento. E o que concorda bastante com Apocalipse 21:4, Sim. Que é o nosso texto: toda lágrima será enxuta, morte não haverá mais, tristeza não haverá mais, choro não haverá mais, dor não haverá mais, em todo o universo não haverá mais. É estranho imaginar que em um canto do universo ficaria eternamente alguém chorando e rangendo o dente. E o texto tem caráter universal. Ele é para tudo. Para todo o universo. Sendo bom ou ruim. Isso. Ele acaba ali, né? E é justamente o que você falou. Se tivesse um canto do universo, da Terra, enfim, que houvesse sofrimento, então, o texto poderia ser escrito assim: então, as lágrimas dos justos, ponto, cessarão. Mas não é o caso. Ele fala toda, não tem. E aí, se você for olhar a original, é toda mesmo, dá o teu caráter universal, fala que todos ali vão ter a sua lágrima enxugada. Seja porque encontraram Cristo, né, na sua volta e viverão com ele eternamente, seja porque não existem mais. Simples assim. É isso. Autores, inclusive, extremamente respeitados no mundo reformado, pensam assim. Por exemplo, John Stott. Sim. John Stott pensa exatamente dessa forma nos seus livros e nos seus escritos. Mas chega de texto e contexto. Isso é coisa do Eleilton. E vamos voltar aqui para a nossa lição bíblica. Então, pronto. Aumento do sofrimento, volta de Cristo, ressurreição dos justos e dos injustos. Os injustos, eles têm a possibilidade de compreender o julgamento de Deus a partir dessa ressurreição. E
o que a gente acabou de dizer, as forças do mal que têm prejudicado o ser humano desde o Jardim do Éden deixarão de existir completamente. A morte, o anticristo, Satanás e seus anjos, nesse lago de fogo e enxofre, tudo ali encontra o seu Fim, extermínio. fim. Então, a gente está diante do fim de toda a dor e dos causadores de dor. Você colocou, inclusive, para a vida humana, talvez esse limite do causador de dor é enfrentarmos a morte. Sim. Então, inclusive, a morte acaba aqui. Comente essa frase à luz aí do item 4 e também do nosso verso chave aí, do nosso texto base, para encerrarmos aqui o estudo dessa lição. Aqui é a grande motivação que, volto a dizer, que muitos cristãos encararam os seus martírios, encararam as arenas de gladiadores, os animais. Olhando para esse novo tempo que eu entendo que eles encararam tudo isso. Que os apóstolos foram ali martirizados, sendo decapitados, ou, enfim, com todas as mortes terríveis que eles tiveram, foi olhando para esse tempo, no tempo do novo tempo, da restauração, onde não existe mais sofrimento, onde não existe mais choro, não existe mais dor, seja a dor física, seja a dor da morte, não existe, porque ambas não existem mais, e há uma renovação de todas as coisas, segundo Mateus 19, é uma regeneração que ocorre no universo. E aí eu entendo que a bênção vai além das pessoas. Uhum. E aí, é claro, Deus ele não faz só as pessoas, Deus faz todo um sistema. E esse sistema ele é corrompido durante a existência desse próprio sistema. Nesse reset que Deus vai fazer, todas as coisas voltam àquilo que deveriam ser. Uma natureza harmônica, essas catástrofes que nós temos presenciado nos últimos tempos, de inundações, de ciclones, pessoas morrendo, calor excessivo que a gente está vivendo, isso vai deixar de existir porque todas as coisas vão voltar para aquilo que deveriam ser equilíbrio. Uhum. Equilíbrio. Diga-se de passagem, quando Deus cria o homem, ele não cria o homem para morrer. O homem, a sentença de morte é devido ao pecado dele. Sim. Até então o homem não existia a morte na equação. Então aquele status quo volta do homem imortal, da natureza em equilíbrio, das coisas como deveriam ser, da sociedade que a gente tem buscado tanto, tem vivido tanto para ter, que a gente vê em filmes, a gente vai ver a sociedade perfeita aqui, nessa restauração de todas as coisas. Nesse momento, portanto, conversando com a pergunta anterior, né, é muito mais, além de bíblico, lógico, perceber que todo sofrimento é encerrado. Sim. Há esse estado de harmonia plena entre natureza, homem, as emoções do homem, as relações sociais do homem e a relação com Deus. Sim. Essa eternidade, ela continua fruto da dependência do próprio Deus. Sim. Como era no início. Adão e Eva dependentes desse Deus e da vida com Deus. Esse afastamento, ele causa morte, né? Sim. No dia em que é a primeira consequência imediata dele, né? Isso. Detalhe, olha só, voltando para esse contexto aqui. A morte ali do pecado não é só a morte do homem e da mulher, mas é a morte de tudo que começa a acontecer. Isso. Logo que eles pecam, o primeiro a morrer é o animal que vai dar a pele para eles se vestirem. Isso. As coisas começam a morrer, a natureza começa a degradar, porque o homem precisa cultivar a terra, e para cultivar a terra ele precisa degradar um pouco da natureza. A morte começa por sistema como um todo. Na volta de Cristo, a morte interrompida, o sistema ele volta para o equilíbrio que ele era originalmente. Bonito. Paulo trata dessa questão dizendo que a criação geme, né? Sim. A criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Sim. Esse momento aqui em que todo sofrimento encontra o seu fim. Sim. Essa é uma mensagem de esperança para todo mundo que está nos acompanhando, por conta de que não importa o sofrimento que você aí esteja passando, enfrentando, a luta que você esteja enfrentando, e mesmo, para usar as palavras de Jesus para Esmirna, né? Mesmo em face da morte, a nossa esperança, ela ultrapassa tudo isso. É muito ruim sofrer. A Bíblia não é uma defensora do sofrimento do ponto de vista
ela até chega a dizer, tem de motivo de grande alegria sofrer por causa do Evangelho, mas é por causa do Evangelho, não por causa do sofrimento. A leitura bíblica não é masoquista, né? Ela não tem uma leitura masoquista da vida e da maneira de se viver, mas a gente consegue ter um olhar para além desses sofrimentos, porque há uma expectativa, e essa expectativa, ao se cumprir, ela volta à harmonia a todas as coisas. E isso talvez é o que deveria nos manter de pé. Nos manter de pé. É a fé que tudo isso há de acontecer, mesmo que nós enfrentemos a morte ou a grande tribulação. Sim, concordo. E tem uma coisa, uma vez eu ouvi um pastor falar o seguinte: nós vivemos a nossa vida cristã, Júnior, querendo muitas vezes colocar o nosso nome na história, olhando para o nosso futuro imediato. Talvez aí seja o nosso grande erro. Precisamos rever isso e começar a viver olhando para a eternidade, para esse momento aqui. E aí, nós, ao invés de estar buscando coisas que apenas respondem aos nossos dramas atuais, viveremos para aquilo que responde os dramas existenciais da humanidade, que é, sobretudo, a esperança, a paz e vida que você só tem em Jesus Cristo. Amém. Amém. Para terminarmos aqui, as duas aplicações aqui da lição, ela diz assim para a gente: creia, seremos livres do pecado e seus efeitos. A segunda, alegre-se, viveremos uma nova ordem de coisas. Beto, antes de encerrarmos, eu gostaria de uma última palavra sua, porque vamos voltar para o hoje, do ponto de vista assim, a gente está aqui. Se Cristo vai voltar nessa geração, na geração dos nossos filhos, um pouco mais, um pouco menos, o fato é que nós estamos enfrentando esse calor de 40 graus no momento em que estamos aqui. Pessoas têm enfrentado chuvas destruidoras dos seus lares, perdem seus bens, pessoas perdem entes queridos para doenças, para acidentes automobilísticos, pessoas perdem seus empregos, pessoas enfrentam doenças, pessoas enfrentam lutas com seus filhos, com o seu marido, a sua esposa. Essas lutas, elas permanecem. Nós estamos terminando uma lição, nós estamos falando do fim do sofrimento, mas essas coisas, elas continuam presentes na nossa história. Esse seu olhar que você trouxe, de viver com esse olhar na eternidade, eu queria que você comentasse sobre isso. Para o cristão, deveria apontar o fato de que, tudo bem, eu ainda não estou lá, mas eu sou um representante do que virá lá. De alguma forma, você pensa possível, e aí deixa essa mensagem de esperança para os nossos irmãos e irmãs, amigos, amigas que nos acompanham. Sabe assim, seremos livres dos seus efeitos e pecados, seremos. Viveremos uma nova ordem de coisas, viveremos. Mas eu penso que nós já podemos expressar desde já, mesmo com as limitações do tempo presente, a liberdade do pecado e ser essa expressão da nova ordem de coisas, não sermos profetas ou discípulos do caos, mas profetas desse novo reino que está chegando. Porque eu acho que isso traz esse alívio também, viver com o estilo de vida de lá e então, ajuda a gente a enfrentar o aqui e agora. Sim. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que assim, de fato o sofrimento é inevitável, sempre foi inevitável. Na época de Cristo era inevitável. Mas mesmo Cristo falando muito do reino que há de vir, Cristo nunca deixou de olhar para as pessoas que precisavam da graça e daquele momento. Jesus, ele tem o olhar dele para aqueles que estão marginalizados, os cegos, os paralíticos, os famintos, os que conviviam com a morte. Ele entrava nos locais como o tanque de Betesda, que era ocupado por pessoas que eram todas ali necessitadas. Ele vai curar um homem com 38 anos que estava ali. E de fato ele curava, ele ajudava essas pessoas. O reino de Deus, ele é a esperança do futuro, ele é. Ele é a esperança de vida eterna, ele é. Mas ele é livre para os dias de hoje também. A proposta de Jesus para nós é de um pai que, assim que ele apresenta a Deus para nós o tempo todo,
que fala assim, Ele tem cuidado de vós. Amém. E mesmo nesses momentos difíceis, porque a vida está difícil, a vida não está fácil, e com a perspectiva de que o sofrimento vai aumentar, eu não posso deixar de saber que o Senhor cuida de nós. Para fechar minha fala, Marcos capítulo 4, Jesus vai atravessar aquilo que na verdade é um lago. Ele fala assim, vamos atravessar. No meio dessa travessia, vem uma tempestade muito forte. E os discípulos acordam Jesus, que dormiu na parte de trás do barco, e falam assim, o senhor não se importa que a gente morra? Ele levanta e fala o famoso sossegar e as coisas param. E eles terminam de atravessar calmamente. A gente precisa lembrar que Jesus fala para a gente, vamos atravessar aqui. Vai ter tempestade? Vai. Mas Jesus está no barco. E a gente vai chegar do outro lado. E no momento certo ele fala sossegai. E as coisas sossegam. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado da oportunidade de compartilhar dessa lição contigo, junto com os nossos amigos e amigas que nos acompanham. Por favor, ore por nós, ore por eles, ore por quem acompanhar esse texto aqui, esse conteúdo, para que seja edificante na vida de cada pessoa que acompanhar esse material. Vamos orar. Pai, não tem sido fácil os nossos dias. O Senhor tem acompanhado o nosso choro, tem acompanhado a nossa preocupação, a nossa ansiedade. O Senhor tem visto aquele choro escondido no travesseiro ou dentro do banheiro para que a família não veja. Os dias têm sido difíceis, mas temos que olhar para Ti. O Senhor é o Deus da esperança, o Deus da vida. E em Ti coloco toda a minha esperança. Coloco a minha esperança de uma nova vida, que eu sei que quando o Senhor voltar, Jesus, a dor vai passar. A dor vai passar porque a morte não vai existir mais. Aqueles que morreram vão poder rever. E aquela morte que me aflige todos os dias não vai existir mais. Mas eu coloco minha esperança em Ti, Senhor, para me cuidar também nos dias de hoje. Sabendo que sou dependente, preciso do Senhor para tudo. E necessito da Tua graça no meu dia a dia. Eu sei que o Senhor não vai deixar o barco virar, porque o Senhor está dentro desse barco. E até lá me dê forças para resistir até o dia que o Senhor falar, sossegai. Cuida de nós nesses dias difíceis e que no dia que o Senhor voltar, possamos encontrá-lo com esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Beto. Amém. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Foi muito bom ter a sua participação, a sua audiência ao longo de todo esse estudo, Quando a Vida Fica Difícil. Hoje nós encerramos esse período de estudo sobre grandes questões importantes da dor e do sofrimento, com essa mensagem de esperança para hoje e para amanhã, na certeza de que Cristo Jesus é quem tem a última palavra sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a vida, a existência de todo o universo. A partir da próxima semana, nós iniciamos uma nova série de estudos, a mensagem da cruz. Imagino que se você é um estudante nas escolas bíblicas, você já recebeu, já pediu a sua edição, por favor, o seu exemplar. Se você ainda não tem, adquira, porque nós estudaremos grandes temas importantes do Novo Testamento a partir da mensagem evangélica, da mensagem da cruz de Cristo. Será um privilégio participar com você dessa nova série de estudos. A gente vai se encontrar mais uma vez para estudarmos essa nova série de lições e a gente continua esperando você, os seus amigos, as pessoas que podem ser impactadas também por esse conteúdo a partir do seu compartilhamento. Fica com a gente, até semana que vem, continue aqui na TV Viva Promessa e semana que vem a gente se encontra para mais um estudo nesta nova série, A Mensagem da Cruz. Que Deus te abençoe. Até a próxima.